Bom, a primeira coisa que um cristão deve entender é que Deus não é Deus de confusão. Como está escrito, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de dúvidas. Então, quem vive na graça de Deus, no verdadeiro evangelho, na palavra de Deus, não tem esse papo de dúvidas, né? Não existe isso. Quem é de Deus vive na certeza da palavra de Deus. Por isso, todos nós cristãos devemos entender de uma vez por todas que não existem vários evangelhos. Só existe um evangelho, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, o Deus vivo e imortal, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, físico, visível e invisível. Esse é o único evangelho. Evangelho esse que quer dizer boas novas. É isso que significa evangelho. Boas novas, boas palavras, boas informações, coisas novas, né? Coisas atuais, coisas do presente, coisas novas. E como a palavra de Deus se renova a cada dia, a cada manhã, então com Deus é assim. A gente vai envelhecendo, as coisas, tudo vai passando. Com Deus é o contrário. As coisas vão se renovando, vão ficando novas. No nosso mundo, no nosso universo, as coisas vão enferrujando, vão se acabando, uns vão nascendo, outros vão morrendo, mas com Deus a coisa é o contrário. As coisas vão se renovando a cada instante, a cada momento. Falo assim para você entender, porque no reino de Deus não existe instante nem momento. Não tem relógio lá, Deus não tem relógio, nem ninguém lá usa relógio. Então só existe um evangelho. Por que só existe um evangelho? Que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse evangelho foi revelado apenas e unicamente a um homem, ao nosso irmão, querido e amado, o apóstolo Paulo. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. E por que Deus não é Deus de confusão? Porque Deus jamais colocaria vários evangelhos para que as pessoas ficassem confusas. Um falando uma coisa, outro falando outra, né? Deus aí seria um Deus de confusão, as pessoas ficariam perdidas, como estão perdidos os chamados católicos, evangélicos, essa gente aí que se dizem evangélica. Evangélico é aquele que conhece o evangelho. Esse povo não conhece o evangelho. Esse povo conhece o Macedo, conhece o Valdemiro, conhece religião, né? Conhece rosa ungida, sal grosso, templo de Salomão, Arca da Aliança, idolatria. Outros conhecem imagem de escultura, Santa A, Santa B, São Benedito, São não sei quem, São Longuinho. Né? Essas pessoas conhecem as coisas do globo terrestre, dos homens, das religiões, das filosofias. E quando falo filosofias, não estou me referindo à filosofia dos filósofos. Esses aí também têm um dom dele, filosofia, que trata com o pensamento humano, né, com as coisas humanas. Eu estou falando de filosofias religiosas, que na verdade não devem nem ser chamadas de filosofias, devem ser chamadas de heresias religiosas. Né? Até um pecado, entre aspas, que pecado também deixou de ser, não existe mais, acabou, Jesus já venceu o pecado, a morte, tudo na cruz, né? É até uma heresia falar que isso são filosofias, né? Atacar os filósofos, que são pessoas inteligentes, que receberam também um dom de Deus. Assim como o pedreiro, como o pintor, assim como o médico, como o engenheiro, como os cientistas, como todos receberam, cada um recebeu um dom de Deus. Você recebeu os seus dons para você usar aqui na terra, né? Então Deus não é Deus de confusão. Veja que quando Deus quis tirar o povo do Egito, libertar o povo, primeiro que Deus já criou o libertador ali dentro da própria casa do faraó, no meio das cobras ali. Né? Por que Deus criou Moisés ali? Para que Moisés soubesse toda a manha, né, do que havia ali dentro. Ele cresceu com a doutrina egípcia, né?
vendo tudo aquilo ali, com os ensinamentos dos egípcios, né? Que tinha o pai dele lá, que era o faraó, padrasto, alguma coisa assim. A filha do faraó criou ele. Ele foi criado ali na mamata, no luxo, né? Cama de água, nego abanando ele lá, pessoal abanando ele, estalava o dedo, vinha todas as comidas, iguarias, né? Ele foi criado no meio da riqueza, mas vendo as maracutaias, os assassinatos, as traições. E você pensa que Moisés não apavorava também o povo de Deus? Moisés também batia, Moisés também apavorava, Moisés fazia tudo isso porque Moisés não sabia que eles eram irmãos deles, né? Ninguém nunca disse a ele que ele era hebreu. E por determinação de Deus, segundo a presciência de Deus, Deus fez com que ele tomasse conhecimento que aquele povo, que até ele mesmo também barbarizava. Você pensa que Moisés nunca matou nenhum judeu? Antes de saber? Para ele aquele povo era escravo também. E quando ele descobriu, ele disse: não, peraí, como é que eu fiz uma barbaridade dessa com o meu próprio povo? E veja que Deus ainda não tinha se revelado para ele. Só pelo simples fato dele tomar conhecimento, algum boca aberta lá no palácio ou alguém que sabia a história dele falou para ele: você foi pego no rio, você é filho de hebreu, esse povo que você está vendo escravizado aí, que inclusive você também está barbarizando junto com Ramsés, com todo mundo aí, essa gente aí é seus irmãos, são povo seu. Veja que não foi, Deus agiu por trás, mas Deus não havia aparecido para ele. Só de ele tomar conhecimento disso, ele já começou a mudar o coração dele. Né? E já não ficou bem com o faraó, com os irmãos dele, ele já começou a mudar. Quem dera, né, bispos e pastores, que vocês fizessem o mesmo, né? Porque talvez antes você achava que o faraó Macedo está certo em sacrificar todo esse povo aí, né? O R.R. Suado, o Valdemiro, o Pé de Feijão, esses líderes religiosos que você, pastor de todas essas igrejas, vocês pastores bispos seguem, né? Talvez você não sabia, né? Você achava que você estava seguindo o faraó, esses faraós do século XXI, que eles estavam certos. Mas agora vocês tomaram conhecimento que esse mundaréu de gente que está aí na sua frente são povo de Deus, do Deus Espírito, do Deus da graça, que Ele ama esse povo, que Ele deu a vida por esse povo. Estaria na hora de você mudar, né? Não, muitos estão aí, mesmo tomando conhecimento que este povo não pertence a Macedo, não pertence a Valdemiro, não pertence à Igreja Católica, não pertence a homem, a ninguém na face da terra, que essas pobres ovelhas pertencem a Deus. E ainda assim, você tomando conhecimento disso, continua barbarizando eles, obedecendo ao faraó, levando eles à escravidão, porque quando você obedece os ensinamentos do Macedo, que manda você levar o povo a fazer sacrifícios, votos, campanhas, e tudo que não presta para escravizar esse povo, escravizar, destruir a mente deles, levarem eles ao cansaço físico, espiritual, mental, esgotamento, é o que o faraó fazia. Levava o povo ao esgotamento para construir os castelos deles, as pirâmides dele, tudo isso. Eu estou falando isso nada contra os nossos irmãos egípcios, tá? Dos dias de hoje. Isso aí tudo já passou. Não foi os egípcios de hoje que fizeram isso. Então, nada contra os egípcios, os árabes, nada contra ninguém. Nós estamos contando a história, o que aconteceu. Então você, em pleno século XXI, continua agindo como agiu o faraó, o velho, o pai e o Ramsés. A mesma coisa, você continua com o mesmo espírito do faraó. Os faraós do século XXI. Lembre-se que Deus é o mesmo. Você está fazendo isso hoje com o povo do mesmo Deus. Ou Deus morre, ou Deus fica velho. E assim como Deus puniu a Faraó, Deus vai punir o Macedo, o Silas, todos eles já está punindo, que o império deles estão caindo. Deus vai punir. E você que está no meio aí como capataz também, você bispos, pastores, vocês serão punidos também. Fique pensando, porque está na graça, que nós estamos na graça ainda, que a coisa é mais grave. Né? Porque agora você está infringindo não a velha aliança feita em sangue de animais, de nada. Agora você está infringindo a aliança feita no sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi dado por essas pessoas que estão aí na sua frente.
Tudo bem, você não sabia, você não conhecia o evangelho antes, assim como Moisés. Você não conhecia a graça tal, mas você tem ouvido, né? Você tem visto e tem ouvido aqui nos canais de denúncia, no Mensageiro da Graça, no canal do Alfredo Paulo, do Palhaço Cristão, do Davi Vieira e de tantos outros que estão aí anunciando a graça. Você não é mais criança. Tanto é que vocês já ouviram que muitos estão aplicando dinheiro, fazendo pé de meia para cair fora. Esses aí pelo menos já entenderam que se eles continuarem massacrando esse povo, enganando esse povo, amando do Macedo, amando do Silas, amando desses líderes religiosos que estão todos perdidos de todas as igrejas, eu garanto para você. Irmão, você está generalizando, estou generalizando sim. Aquele que não estiver anunciando o verdadeiro evangelho da graça de Deus, do Jesus vivo, do ressuscitado, quem não estiver anunciando esse evangelho está contra Deus. Não importa se a igreja é bonitinha, se a igreja é arrumadinha, se a igreja é tradicional, se a igreja é do tempo do Martim Lutero, do Calvino, se a sua igreja tem 400 anos, qual a doutrina da sua igreja, não importa, né? Porque tem gente que diz, não, aquela igrejinha ali, ela até é do tempo de Calvino, é do tempo de Martim Lutero, é luterano, é não sei o quê. É uma igreja boazinha, não faz campanha, não faz voto, não faz sacrifício. Mas está anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Não, está anunciando as doutrinas dele, de cabelo, de roupa, de guardar sábado, de não sei de quê. Não está em sintonia com a palavra de Deus. Não importa, a palavra do Senhor Jesus é direta, é simples e direta. Você está anunciando o verdadeiro Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou, não no domingo, ressuscitou na sexta-feira mesmo, morreu na sexta, às 9 horas da noite, nesse horário aí, e ressuscitou naquele exato momento, destruindo a morte, o pecado e o diabo, e apareceu para mais de 500 pessoas e depois subiu na frente deles e foi levado aos céus. Se você não está anunciando esse Senhor Jesus Cristo, né, pregado pelo nosso irmão querido e amado apóstolo Paulo, se você não está anunciando esse evangelho da graça, você pode ter igreja bonitinha, sua igreja pode ter 1 milhão de anos. Olha, essas pessoas se iludem muito. Olha, minha igreja tem 2.000 anos. Sua igreja pode ter 13 bilhões de anos, da idade do universo. 13,8 bilhões de anos. Você pode ter começado essa igreja lá no Big Bang. Não importa para Deus. Para Deus não tem negócio de ano, de tempo, de casa. Quem está pregando, os últimos serão os primeiros. Lembra? A conta de Deus é essa. Então não se iluda com isso. Veja o que fez Moisés. Então Deus, e no meio do povo ali que estava sofrendo, você tem que ler a Bíblia com os olhos iluminados, para você não ficar lendo a Bíblia achando que a Bíblia é uma brincadeirinha, é uma história. É muito bom ler a Bíblia, a história da Bíblia, assistir filme de Moisés. Não, você tem que entender que isso não é brincadeira, isso é a verdade. O Evangelho, a palavra de Deus, é uma coisa de responsabilidade. Você não pode ficar brincando com a palavra de Deus, achando que a palavra de Deus é conto da Cuca, da Carochinha, do Mr. M, da mula sem cabeça, conto de fadas. Não, você tem que sair das fábulas mesmo, das ficções. A palavra de Deus é a verdade, uma coisa que envolve a vida de milhares de pessoas. Você está vivendo, você está aí, você que é bispo, que é pastor, você está lidando com vidas, uma coisa viva que está se mexendo na sua frente. E essa coisa viva chamada gente que está aí se mexendo na sua frente, tem um pai, tem um criador. E você está massacrando essas ovelhas, amando do seu líder maior, que é o Macedo, que é essa gente aí que você sabe que é um mitônomo, um mentiroso. Você sabe que ele vive na regalia como o faraó vivia, enquanto os que estão embaixo estão ali para servirem e para fazer maldade com o povo. Assim como o faraó vivia no palácio numa boa, né? E o povo estava lá fora na escravidão. E você tá como Moisés antes de se converter, aproveitando também a situação, destruindo o povo, obedecendo a ordem do faraó ou dos faraós desse século. Veja que quando Moisés ele tomou conhecimento que aquele povo era irmão deles, era povo de Deus,
né? Nem que era povo de Deus, que eram família deles, eram descendentes dele. Na mesma hora ele começou a mudar o procedimento dele. Chegou ao ponto de se meter numa briga para separar os dois caras e disse: pô, vocês são irmãos, estão brigando? E eles também, sem entender nada, falou: vem cá, deixa nós brigar. Quem constituiu você juiz? Você é juiz da gente? Para estar se metendo aqui? E aí depois ainda foi lá, matou um egípcio para poder defender eles, entendeu? Você vê que tudo isso a mão de Deus agindo, né? Então você não pode reclamar, você já recebeu conhecimento, tá aqui a informação. Você tem ouvido o Evangelho da Graça, você sabe que esse povo pertence a Deus. Talvez você ficou aí há anos, como Moisés ficou há anos, desde pequenininho, e não sabia. Talvez você está aí dentro, como bispo, como pastor, entrou novinho, né? Como membro, como auxiliar, jovem, evangelista. Aí você entrou nessa maracutaia, hoje você é um bispo que arrebenta. Arrebenta o quê? A vida do povo. Você é considerado que arrebenta porque você arranca muito dinheiro do povo. Outro que está no seu lugar consegue arrancar 100 mil reais do povo, né? Você chegou e agora está arrancando 500. Agora, para você arrancar 500 desse povo, imagine o sofrimento que esse povo não está passando. Pois é, assim que fazia o faraó. Que quando o povo estava lá, ele disse: aumenta os blocos, eu quero blocos, eu quero tudo, e sem palha, sem nada, não dá condição nenhuma deles trabalhar, e eu quero a mesma quantidade de blocos. É isso que o Macedo, que o Romualdo, que todos falavam: não me interessa a igreja que você está, eu quero essa, se o outro estava dando 50, eu quero que você dê 150. E não interessa de onde você vai tirar. E você tinha que escrachar o povo, né? Esculachar o povo, arrancar tudo que o povo tem, carro, casa, tudo, enganar o povo com falsos versículos, com falsas mensagens, para você poder apresentar o dinheiro para ele, para ficar bem com eles, porque senão vocês também são judiados. Eles judiavam de vocês, colocavam você numa igreja lá nos matos, tirava o seu carro, tirava tudo seu. Então você, para também não ser punido, você punia o povo. O povo é que tinha que bancar o seu bem-estar. Então é uma engrenagem, uma bola de maldição, que um vai enrolando o outro. Não é nem de neve, é de maldição. Então Moisés tomou conhecimento, mas veja, no meio do povo de Deus, daqueles escravos ali que estavam sofrendo, já havia o quê? Já tinha Josué, Caleb, toda essa gente não estava ali? Esses caras não estavam ali no meio também, carregando tijolo, servindo ao faraó? Por que Deus não chamou Josué? Por que Deus não chamou Caleb, se eles eram tudo bravos, homens bravos também? Por que Deus não escolheu qualquer homem daquele ali que estava ali no meio do povo para fazer uma rebelião, fazer uma coisa? Não, nada disso. Inclusive o povo de Israel já era maior do que o povo de Faraó. Por isso que eles que disse que tinha que matar as crianças da época, né? Porque eles sentiram que o povo estava crescendo. E os caras disseram: não, mata só os homens, as mulheres não. As mulheres deixa para nós, né? Porque vocês acham o quê? Vocês acham que o povo, que os egípcios não... Os egípcios faziam tudo. Né? Você acha que o que eles faziam com as judias? Só você voltar um pouquinho a sua mente. Imagina um sujeito que tem domínio sobre um povo, pode fazer o que quer com o povo. Imagina que ele não fazia com as moças, com as mulheres, né? Se o cara lá era casado com uma mulher, eles invocavam, eles iam lá e tomavam a mulher do cara. Né? Dormia com a mulher do cara à força, estuprava, fazia o que eles queriam. E eles não podiam fazer nada, era escravo. Ou vocês pensam que eles ficavam só trabalhando ali? Não, você tem que pensar a situação de escravidão que esse povo vivia. Além do trabalho, humilhação, tudo que não presta. E Moisés também ajudava, Moisés também fazia as dele também, porque ele não sabia. A partir do momento que ele passou, que ele tomou conhecimento, que aquele pessoal era irmão dele, é como você já tomou conhecimento. O que é que você vai fazer? Vai continuar aí? Você, pastor, esposa de pastor, você vai continuar aí? Porque a mão de Deus, assim como veio no faraó, está vindo no Macedo. Eu acho bom você tomar um tiro na sua vida. Então, Moisés, Caleb, Josué já estava ali no meio do povo. Mas Deus não escolheu nenhum deles. Veja que Moisés já era escolhido, só que não sabia. Talvez você seja um escolhido de Deus, está aí explorando, destruindo o povo. Esse tempo todo que você ficou aí, sabe para quê?
para você adquirir experiência. Por isso que muita gente fala da gente aqui. Mas vem cá, por que vocês ficaram tanto tempo lá? 30 anos, ficaram 20, ficaram 10? Pergunte para Moisés também por que ele ficou lá. Ele ficou para conhecer, para saber todas as manhas. Ele sabia a saída dos palácios, ele sabia como pensavam os soldados, ele sabia tudo. Deus criou ele ali para ele entender qual que era o esquema. É assim que acontece. Você entrou novinho aí na Deus é Amor, na Universal, na Assembleia, e Deus fez você ver todas as maracutaias dos líderes, como é que eles agem, como é que eles pensam, qual é a maracutaia que eles usam para tirar dinheiro do povo, como Deus fazia Moisés ver, como é que o faraó fazia para tomar outros reinos, para armar uma arapuca para outro rei, Ou você acha que o faraó ficava só ali no Egito? Ele ficava fazendo maracutaia, tentando destruir outras nações, outros povos, para ele tomar o poder. Chegou uma época que o Egito era o mais poderoso da face da terra. Inclusive só tinha comida lá no Egito. Lembra do tempo de José? Que Jacó mandou os filhos tudo ir lá no Egito buscar comida, que não tinha comida na face da terra. Pois é, o Egito era o poderosão, era igual os Estados Unidos hoje. Só ele era o poderosão da terra. Então Deus criou a cobra ali dentro, para morder eles mesmo. No caso, a cobra seria Moisés, que iria morder eles mesmo. Então, essa é a explicação. Porque nós passamos todo esse tempo dentro do sistema. Porque você talvez esteja aí, Deus permitiu que você passasse muito tempo aí, inclusive barbarizando o povo do próprio Deus, como barbarizava Moisés. Mas no dia que Moisés tomou conhecimento, ele já começou a mudar o pensamento dele. E você que está aí, que já está se preparando para sair, você faz muito bem. Você já entendeu que esse povo é de Deus, que você, independente de qualquer coisa, você está destruindo essas pessoas. Você deve sair e não deve só cuidar da sua vida, não. Você deve abrir um canal, porque aí dentro você não vai poder pregar a verdade. Você deve abrir um canal para repor a verdade a essas pessoas que você roubou, que você iludiu, que você enganou, que você destruiu. Foi o que Moisés fez. Ele foi lá, se meteu na briga do judeu, separou. O judeu lá foi... O egípcio lá foi matar, foi bater no irmão dele. Ele foi lá, chegou ao ponto de matar um egípcio. Ele começou a repor a verdade. Ele disse, não, que é isso? Olha aí o que está fazendo com o meu povo, com o povo de Deus. Depois, quando ele foge, lá na frente é que Deus foi falar com ele. Quando ele viu a sarça lá, que ele subiu, aí Deus manda ele retornar de novo. Aí como se Deus dissesse, agora você tá entendendo por que é que você sentiu aquela repulsa quando você soube que aquele povo são seus irmãos, Agora você sabe o que é. Então volta lá, vá lá e tira aquele povo de lá. Tá vendo? É o que Deus fala pra gente. Você estava lá pedindo sacrifícios, votos, acabando com os aposentados, com as velhinhas, pregando mentira, pregando tudo. Agora você volta lá. Esse volta lá é voltar aqui. Abra um canal e volte para consertar os erros que você cometeu. É o que nós estamos fazendo aqui, repondo a verdade e denunciando a hipocrisia. Então agora você sabe. Você que fica perguntando, por que vocês ficaram muito tempo lá então, se lá é tão ruim assim? Primeiro que nós não sabíamos também, estava com Moisés estava lá. Moisés barbarizava os judeus também, mas ele não sabia que era irmão deles. A gente não sabia, a gente achava que o Macedo estava certo, que as pregações do Macedo, que o Macedo era de Deus. É como o faraó, ele pensava que o pai dele estava certo, o faraó, o grandão, que os deuses, você pensa que Moisés não adorava também os deuses dele lá? Que os deuses do Egito estava certo. É o Tutankhamon, como é o nome do outro? Osíris, Horus, não sei o que. Ele também entrava na gandaia. Ele achava que aquele povo tinha que ser escravizado mesmo e acabou. Que eles é que tinham que se dar bem. Então, é o caso de muitos na Bíblia que exploravam o povo de Deus, do Velho Testamento ao Novo Testamento, novo entre aspas, Novo Testamento que a gente fala para você entender, do Velho Testamento até os tempos ali de Jesus. Muitas pessoas também que faziam esse tipo de coisa, também quando tomaram conhecimento da palavra de Deus, do amor e da graça de Deus, deixaram de fazer isso. Muitos líderes religiosos no meio dos fariseus, dos sacerdotes,
que ouviram a mensagem de Jesus, entenderam e abandonaram, né? Como foi o caso de Nicodemos, que a Bíblia não relata, mas ele com certeza, um homem que foi procurar Jesus à noite, ouviu, né, a palavra de Deus, tudo aquilo, ele se converteu, só que talvez não falou nada, a Bíblia não fala nada a respeito da sua saída, né, ou da sua permanência dentro do sinédrio ali, no meio do sumo sacerdote, mas com certeza, se um homem chegou e à noite procurar Jesus, é porque ele estava muito impressionado, é porque também era um escolhido de Deus, com certeza abandonou o sistema religioso, né? E o nosso próprio amado irmão, o apóstolo Paulo, que foi um dos últimos, né? Que era terrível, era um religioso, cachorro de raça, pitbull, era extremamente zeloso da lei. O homem chegava ao ponto de matar por causa do zelo da lei de Moisés. Pois é, tá vendo? Era o chefão dos judeus da sinagoga. Ele, digamos assim, ele com 25, 30 anos, ele dava aula de judaísmo, da lei, da Torá, da palavra. Né? É um homem que rangia os dentes só de ouvir o nome de Jesus. Né? Ele achava que os cristãos estavam querendo acabar com a lei de Deus, o fanatismo religioso. Paulo, cheio de grana e de poder político, de poder religioso, de tudo. Ou você acha que Paulo era algum bobinho? Você acha que o apóstolo Paulo era algum Zé Mané, algum qualquer? Não, ele era um homem terrível, ele era extremamente zeloso da lei de Deus. Na incredulidade, mas tinha zelo pela lei de Deus. Ele matava e morria por causa da lei de Deus. Muito mais, era até pior do que os sumos sacerdotes hipócritas que viviam lá na lei. Paulo era muito mais zeloso do que eles. Conhecia a Torá letra por letra. Perigoso. Chefão da lei. Falasse o nome de Jesus na frente do apóstolo Paulo, para você ver o que acontecia com você antes de se converter. Né? Todos eram assim. Paulo assassinou cristãos, prendeu muita gente. Vai perguntar para Paulo por que ele fez isso? É a mesma coisa. Por que você ficou tanto tempo no judaísmo, hein, Paulo? Pergunta para Moisés. Por que você ficou tanto tempo nesse palácio aí? Porque Deus permite essas coisas. Ora, como é que a pessoa vai ter experiência se ela não sabe nada? Ela tem que viver na pele. É o que nós vivemos na pele. Por isso que nós temos autoridade para chegar aqui e falar do sistema religioso. A gente sabe o que está falando, porque nós vivemos no meio deles. Nós conhecemos até a respiração deles, até o olhar deles, nós conhecemos. Quanto mais a trama que eles fazem dia e noite para poder arrancar dinheiro, para arrancar os bens dessas pessoas, que isso não é tão grave. Aliás, já é grave, mas à vista do que eles fazem com a mente da pessoa, olha, é muito mais grave ainda. Imagine você cauterizar a mente de uma pessoa. Você encher a mente de uma pessoa de mentira, de um falso evangelho, que é gravíssimo você distorcer a palavra de Deus na mente de uma pessoa. Além de você arrancar tudo o que ela tem, transformar aquela pessoa numa pessoa doente, depressiva, né?
pessoas que estão com síndrome do pânico, com medo da vida, da morte, do inferno, do diabo, pessoas que não fazem nada mais na vida, do trabalho para casa, de casa para dentro dessas chamadas igrejas, para ficar ali de segunda a segunda fazendo correntes, campanhas, votos, sacrifícios, fazendo tudo o que eles mandam, né? Lavando igreja, comprando material de limpeza, evangelizando, vendendo latinha na rua, tudo isso para levar dinheiro para eles, enquanto eles mesmos estão passeando, estão curtindo, estão em Paris, estão nos melhores shoppings e dizendo para você que esse mundo é do diabo. O Macedo com 2 bancos, times de futebol, centenas de empresas, nos melhores carros, nas melhores casas e dizendo para a pessoa que está ali sacrificando que este mundo é do diabo, afastando a pessoa da família, dos amigos, se metendo na vida sentimental da pessoa, com quem a pessoa deve casar, com quem deve namorar, apoiando aborto, apoiando vasectomia, tudo o que não presta, envolvidos em política, ainda usando, olha o faraó, ainda usando essas pessoas para votarem nos candidatos, deputados, vereadores, senadores deles, para protegerem eles, para que eles tenham poder, entrando no governo, pegando os impostos do povo brasileiro, levando para suas empresas, rede de televisão, de rádio, tá vendo? Os faraós evangélicos, que de evangélico não tem nada, são os malandros que estão metidos com tudo, com a magia negra, com maçonaria, com tudo. Nada contra a maçonaria, nada contra ninguém. A maçonaria, o que é a maçonaria? Olha que tem o bode preto, porque a maçonaria, tudo isso é balela, tudo isso é conversa. A maçonaria é uma organização de grana, que só fica ali quem tem grana, é isso. Esse misticismo que a maçonaria, olha que o bode, coitado do bode, quem criou o bode? Deus, o bode preto, o bode branco, o bode amarelo, o bode azul, tem a cor que ele quiser, quem criou o bode? Aí pega o coitado do bode lá, põe o símbolo do bode, porque a maçonaria, porque as forças ocultas, porque a força de Satanás, não sei o que, os ricos que estão lá dentro estão se lixando para isso. Qual o segredo da maçonaria? Não ter segredo nenhum, o único segredo é que ali está cheio de rico, inclusive líderes evangélicos. Eles trocam ali, a maçonaria é negócio, é dinheiro, é grana, não tem nada a ver com misticismo, com Satanás, com o inferno, com nada disso, e eles deixam as pessoas pensando isso, né? Porque ali só vai quem tem grana, né? Cada um tem um grau, não tem os graus? Grau 1, grau 2, vai até o 33, né? Você que está aí preocupado com a maçonaria não é nem grau 0, né? Porque para você entrar ali você tem que ter grana, você tem que ter alguma coisa para dar, né? Os maçons são assim, eles vão entrando no governo, vão entrando em tudo quanto é canto, juiz, maçom, não sei quem, eles se protegem, é uma organização de homens, de poder, para tomar poder e dinheiro. E tá aí você, porque na maçonaria tem um bode preto, porque tem pacto com o diabo, tem pacto com o diabo. Como é que o cara vai fazer o pacto com o diabo? Como é que você vai fazer um pacto com o vento, com quem já foi destruída 2000 anos atrás? Mas a maçonaria, ela não tá nem aí, ela deixa a pessoa pensando tudo isso. E às vezes faz aqueles rituais, tudo. Aqueles rituais é tudo uma jogada. É para dizer pro cara, você entrou aqui, se você sair daqui e for falar o que você viu aqui, não é o diabo que vai te matar, não, somos nós mesmo, né? Vamos fechar seu paletó. Se você ficar aqui falando que viu o Papa aqui dentro, que viu o Macedo aqui dentro, ou o Silas, ou alguém aqui dentro, se você ficar falando aí fora, entrar aqui para falar o que você viu aqui dentro, que você viu o Donald Trump, que você viu o Obama, que você viu o senador aqui dentro, que você viu os empresários aqui dentro, nós mesmo vamos buscar você, não precisa nem o diabo ter esse trabalho. Porque lá tá todo mundo envolvido ali dentro, os grandões, os poderosos, né? Os líderes religiosos, os políticos, empresários, pessoas. Aquilo é uma organização de poder, juízes, desembargador, todo mundo ali dentro. E aí eles criam esse negócio do bode, esse misticismo, essa coisa toda, para as pessoas ficarem pensando que tem nada, o negócio ali é grana e poder. O sujeito lá tá condenado a não sei quantos anos de cadeia, mas ele é maçom, pronto, aí o juiz que vai julgar ele é maçom também, são irmãos de sangue, Quem você acha que
que você acha que a sentença, qual vai ser a sentença dele? Não é? É assim, esses presidentes, esse Temer, toda essa gente aí tá envolvida na maçonaria, os milhões. Por que esses milionários? Por que não tem a maçonaria para pobre? Né? Pois você já reparou? Devia ter a maçonaria dos pobres, né? O pobre não tem que ser maçonaria, tem que ser jacaria, tem jaca, tem maçã, tem banana, né? É engraçado, né? Fazer uma maçonaria de pobre? Deveriam montar, aí nessa aí ninguém vai, né? Não tem grana, quem tá lá não tem grana, né? É sem terra, mora na favela, né? Ninguém quer fazer uma maçonaria de pobre, né? Todo mundo quer ir pra maçonaria, porque lá tem poder, tem dinheiro, tem isso, né? Eu conheço um monte de maçom, eu conheço assim, um monte de maçom assim. Às vezes, uma vez eu vi um dizer assim, rapaz, eu tava querendo, ele tinha um hotel, aí falou assim, tava lá reunido lá com o pessoal, falou, tô querendo construir essa piscina aí, mas puta merda, tá difícil, né? Aí o outro falou, não, pode mandar construir a piscina. Tá vendo? O outro que é mais rico já mandou o outro. Ali o outro já paga com outro favor. Quer dizer, quem vai pagar a piscina? Aquele outro. Só porque o outro falou que estava difícil construir aquela piscina no hotel. Aí o outro falou, pode mandar construir. Quer dizer, tá vendo, os irmãos? É tudo poder, é tudo coisa de dinheiro. Não tem algum misticismo ali? Tem algum diabo ali? Tem alguma cerimônia, magia negra? Não tem nada. E aqueles rituais que eles põem lá dentro secreto é justamente pro cara ficar com medo. Você tá entrando aqui, tá vendo? Você vai deitar no chão aí, você vai jurar no bode. Aí o cara fica com aquela coisa, né? Não, eu fui batizado aqui, eu não posso falar nada que tem aqui dentro. Aí quando chega lá ele encontra artistas, né? Encontra gente poderosa lá dentro, sai de lá, fala que eu tô aqui dentro pra você ver. Né? Você parar no sinal de trânsito aí, você vai ver o que é bom. Você nunca mais vai falar nada pra ninguém, né? E você vê que no ritual não leva muito mulher, não, né? Não tem mulher no ritual, porque eles conhecem a mulher não aguenta a língua, né? Vai falar logo o que viu, né? Vai lá com as candinhas, né? Não vai aguentar, né? Então eles pegam e ficam ali. Tá aí os poderosos maiores empresários do Brasil e do mundo, né? Inclusive Salomão era maçom. Ele que é o chefe da maçonaria, que quer dizer construtor, pedreiro. Por isso que tem o compasso assim, já viu aqueles compassos? É os pedreiros, construtores, quer dizer construtor. Não é à toa que o Macedo tem o templo de quem? De Jesus? De Deus? Do Espírito Santo? Como é o nome do templo? Que tá ali na Celso Garcia. Acorda, povo de Deus. Templo de quê? De malandrão, né? Olha lá nos desenhos que tem na frente do templo. Um compasso com um triângulo assim bem grande, né? Precisa ter dúvida, gente. Salomão era o chefão da maçonaria. O rei Salomão. Né? Pois é. Então, não fica nessa não. Então, tudo isso é o que? Deus te mostrando, te esclarecendo. Então, não existe vários evangelhos. Deus não escolhe um monte de homem. Imagina se... E esse evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João? Isso não é evangelho. Isso é livros históricos, porque é evangélico. O evangelho quer dizer boas novas, boas palavras. Como é que eles iam anunciar o evangelho se Jesus estava ali em carne e osso? O evangelho só vem depois da cruz, depois da morte e ressurreição. Aí sim vai se anunciar o evangelho. O que é anunciar o evangelho? É dizer o que Jesus já fez na cruz. Ele está na cruz, é dizer assim, irmão, lá na cruz. É isso que é boa informação, ó. É dar informação correta, boas novas, boas palavras, boas informações. Ó, na cruz, Jesus já levou o seu pecado, já venceu a morte, venceu o diabo. É mesmo, irmão? Quanto tempo faz isso? Faz 2000 anos. Ele já fez isso. O Macedo falou que não é bem assim, não. A Igreja Católica falou que não é bem assim, não. Pois é, essas são as boas notícias. Isso é evangelho. Agora, antes da cruz não existe evangelho. O que existe são livros históricos. Então, no próximo vídeo, nós vamos procurar desmiuçar aqui, desenrolar aqui um pouco da história do nosso querido e amado irmão
O apóstolo Paulo, né? Porque a gente fala sempre de Paulo aqui, as pessoas ficam assim, né? Mas por que Paulo? Por que Paulo? Porque cada um recebe um dom de Deus. Assim como Moisés recebeu a missão de tirar aquele povo do Egito, não é tirar, é guiar, era alguém para o povo seguir no caminho. Mas quem tirou o povo do Egito foi Deus. Mas Deus tinha que botar um vaso ali na frente para eles seguirem aquele vaso. Esse vaso é Moisés. Entendeu? No Velho Testamento, debaixo da lei, Deus usou só um homem. E olha que tinha Caleb, Josué, tinha várias pessoas ali. Deus usou um homem para todo mundo olhar para aquele homem e ouvir o que ele estava falando. Agora, quando vem o verdadeiro evangelho da graça de Deus, Deus também usa um homem só. Tem Pedro, tem Mateus, tem fulano, tem ciclano, assim como tinha Josué, Caleb. Mas Deus usou quem? Moisés. Quem não ouvia Moisés estava se rebelando contra Deus. Moisés dava uma ordem e não ouvia, aquela pessoa era apedrejada. Se levantou contra a autoridade de Deus. E na graça tem Pedro, tem Josué, tem Mateus, mas quem foi o homem que Deus chamou? O apóstolo Paulo. Tá vendo? Tem vários discípulos, tal, mas a quem Deus revelou a graça? A Paulo. A quem Deus revelou lá no Egito? Moisés. Tá vendo que Deus não é Deus de confusão? Deus não usa a pessoa, Josué falando uma coisa, Caleb falando outra, outro falando a coisa. É igual no Velho Testamento. Um falando, Mateus falou uma coisa, Pedro fala outra, outro fala... Tá vendo? É por isso que esse povo evangélico tá perdido. Que uma hora eles estão lá em João, daqui a pouco eles estão lá em Abraão, daqui a pouco eles estão lá em Mateus, em Tiago. Eles não entendem. Né? Então vamos separar as coisas aí. Quando você começa a olhar para um monte de gente falando, você tem que chegar numa casa assim e falar: peraí, gente, fala um de cada vez aí, porque tem um monte de gente falando, eu não estou entendendo nada. Né? Imagina você ver um monte de gente falando a mesma coisa, outro falando, uma confusão. Por isso Deus levantou Moisés no Egito, debaixo da lei, para tirar aquele povo do Egito, e na graça levantou o apóstolo Paulo, que já era escolhido antes da fundação do mundo, para tirar o povo, sabe da onde? Debaixo do sistema religioso. Não é para livrar de diabo, de demônio, de inferno, nada disso não. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, salvando aos que creem. Tá vendo? Pois é, como que você vai salvar uma pessoa que já crê? Não é salvar de demônio, não. É salvar da mentira. É salvar desses líderes religiosos, das mãos dos lobos vorazes, dos homens maus e enganadores. Esse foi o trabalho do apóstolo Paulo. Libertar a igreja dessas mentiras religiosas e levar a pessoa ao conhecimento do amor e da graça de Deus. Então no próximo vídeo vamos estar falando sobre o nosso irmão querido e amado, como diz o outro, Pitbull, o apóstolo Paulo, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.